Esteve aqui conosco ontem, procurando aí a nossa reportagem, um professor, ele é da rede estadual, rede municipal, né, de educação, e ele falou aí da preocupação que tem professores desde o mês de abril sem receber, foram afastados, estão sem receber. Ele fala agora a nossa reportagem. Bom, eu queria fazer uma cobrança em relação à prefeitura sobre as 30 professoras que foram suspensas em 30 de abril por um decreto municipal e elas estão sem remuneração. Essas 30 professoras, elas dependem somente desse cargo. Eu já protocolei alguns documentos no Ministério Público e na Câmara pedindo as providências, já tem 20 dias e até hoje ainda não obtive resposta. A situação que elas estão vivendo é uma situação estarrecedora, porque elas dependiam somente disso e nesse período de pandemia elas nem podem recorrer ao auxílio emergencial porque o seu vínculo empregatício ainda é mantido com a prefeitura, já que elas têm direito a 1 ano de vigência do contrato. Elas foram aprovadas em processo seletivo, elas têm direito até 31 de dezembro e o contrato delas prevê que toda a remuneração seja paga e mesmo assim elas tiveram a remuneração suspensa. Então é uma situação que até hoje não foram tomadas providências. Inicialmente o prefeito disse que eram 30 dias, já estão se passando quase 60 dias e até hoje nenhuma resposta ainda foi dada. E essas professoras, elas tentaram, junto ao Ministério Público também, junto aí ao secretário de Educação e ao prefeito, para reivindicar aí os seus direitos? Sim, no dia 20 de maio, perante a toda a situação que elas estavam vivendo, o prefeito e o secretário de Educação marcaram uma reunião com essas 30 professoras e elas estavam na esperança de que retornariam aos seus cargos. Porém, nessa reunião, elas foram até ameaçadas pelo prefeito de que seriam demitidas caso procurassem seus direitos na Câmara Municipal ou no Ministério Público, o que as deixou totalmente numa situação de medo e de receio. Por isso, eu fiz a frente para procurar esses órgãos, porque as professoras estavam com medo. Elas receberam ameaças de que seriam demitidas, sendo que a prefeitura não pode demitir o contrato até que ele seja findado no fim do ano. A Câmara aprovou o edital, então a prefeitura não pode demitir professores, nem pode fazer esse tipo de ameaça. As 30 professoras se sentiram totalmente ameaçadas e com a sua dignidade violada. E com isso, então, elas estão passando uma situação difícil, porque o trabalho delas, na verdade, é sala de aula, trabalhar, receber, e sem receber, sem direito aí ao auxílio emergencial, porque se tentar acessar, vai estar trazendo um problema seríssimo na lei também para elas. Algumas até tentaram entrar com o pedido, mas só que ele já foi reprovado. Lá dizia justamente que elas tinham emprego formal, e na prática realmente tem, mas não tem a remuneração que elas têm direito, Inclusive, uma das justificativas da prefeitura foi de que houve uma queda de receita municipal de 37,5%, o que já foi demonstrado pela Câmara, pelo vereador Paulo Alves, que não houve essa queda de receita. A Comissão de Finanças da Câmara não reconhece essa queda de receita municipal. E as verbas do Fundeb continuam sendo depositadas todos os meses regularmente. Desde janeiro até maio foram feitos os depósitos. E a verba do Fundeb geralmente cai no fim do mês. Então, provavelmente, a de junho também vai cair. E essa verba ela vem para complementar o pagamento dos professores. Então, logo esses professores deveriam retornar aos seus cargos. Outra coisa também que me deixou muito indignado foi que a recomendação para a suspensão dos professores partiu da Secretaria de Educação, que se baseou em muitas leis e resoluções que foram deturpadas. Inclusive, na nota técnica que foi publicada pela Secretaria de Educação, dizia que no contrato estava escrito, no edital estava escrito, que essas professoras poderiam ser suspensas a qualquer momento. E isso não está escrito no edital. O que está escrito no edital é que elas podem ser suspensas se houver concurso público e um efetivo for entrar no lugar delas. Como nós sabemos que no ano de 2020 não vai ter concurso público, elas têm contrato garantido até o fim do ano. E elas têm direito a receber toda a remuneração que está nesse contrato. Então, se elas retornarem agora nesse momento, o prefeito tem que pagar retroativamente os meses de maio e junho, inclusive o 13º, que também está previsto no edital. Mais alguma outra coisa que eu queria pontuar? Sim, eu gostaria que o presidente da Câmara pudesse principalmente tomar uma posição em relação a essa situação, porque o prefeito já não nos ouve mais.
As professoras têm tentado contato, mas ele nunca dá uma resposta efetiva. E eu protocolei 2 documentos na Câmara, um há 20 dias atrás pedindo providências, protocolei outro antes de ontem pedindo providências, e até hoje a Câmara não deliberou a respeito da situação das 30 professoras, o que é completamente desumano, visto que todas elas dependem disso. Muitas estão com problemas de ansiedade, porque dependiam desse trabalho, deixou outro cargo só para se dedicar à educação, às crianças, né? E elas se encontram nessa situação de uma Secretaria de Educação que pediu a suspensão desses contratos, baseando-se em vários critérios que não são previstos em leis e nem resoluções, mas foram deturpados, né? E elas poderiam retornar aos seus cargos e continuar com as suas aulas normalmente, porque eles até falaram assim, que as aulas têm que ser remotas, e que crianças de 0 a 3 anos não têm condições de ter aulas remotas. Porém, Celso, a resolução estadual, ela prevê as aulas remotas desde os níveis iniciais da educação básica. Então não existe nenhum tipo de recomendação para que suspendesse professores de 0 a 3 anos. Então, por isso, dessa forma, essas professoras deveriam retornar aos seus cargos, né, para que elas possam exercer essas aulas remotas, assim como estão acontecendo na pré-escola, no ensino fundamental, e que elas tenham garantido o seu salário e recebam retroativamente o período em que estiveram suspensas. Sobre essa denúncia, nós conversamos também com o secretário municipal de Educação de Iporá e ele fala, então, respondendo aí sobre essa denúncia dessas professoras que estão sem receber. Celso, boa tarde. Só em resposta ao Ricardo, a gente tem já visto um punhado de publicações dele em defesa dessas funcionárias. A gente, na função de secretário, nós nos sentimos, de uma certa forma, constrangido do que está acontecendo. Lógico que em nenhum momento a Secretaria de Educação quisera que esses professores fossem suspensos seus contratos. Tanto é que nós o fizemos como uma necessidade. Mas como a gente não previa que chegaria essa pandemia, que a prefeitura chegasse à situação econômica que se encontra hoje, viável então que a gente se pense em alguns critérios. Primeiro, o porquê que nós suspendemos esses professores? Porque acreditávamos que a pandemia fosse durar aí no máximo 60 dias e estaríamos retornando para as aulas presenciais de novo e os professores pudessem estar cumprindo com as suas obrigações dentro da sala de aula. Só que a pandemia ela não terminou, muito pelo contrário. Hoje nós já estamos mais de 60 dias, aproximando os 90 dias, e nós não temos nenhuma previsão dizendo que ela vai passar. Há de se ater que nós trabalhamos também com aquilo que nos vem das secretarias de Estado e mesmo da Federação, as determinações como poderão ser o retorno das aulas para os nossos alunos. É lógico que o município, é lógico que o Estado e a Federação têm os seus critérios e vão ter essa liberdade. Mas nós estamos aqui para dizer o seguinte, Celso, nós acreditamos que a suspensão desse funcionário possam ser periódicas, até aproximadamente para agosto. Acreditamos que em agosto eles possam estar retornando. Isso vai depender muito das determinações que nos forem repassadas. Se for possível voltar às aulas presenciais, nós estamos voltando. O que eu quero deixar bem claro é que na função de secretário pela qual eu estou, não sou eu quem o determino se o professor vai ou não vai retornar. Quem vai retornar esse professor vai ser as condições. Primeiro, por quê? Por que eles foram suspensos? Porque nós não precisaríamos do trabalho desse professor, porque o aluno não está lá. Então, ele iria simplesmente ficar lá sem nenhuma função a desempenhar. Por isso, nós conversamos com o prefeito, fizemos uma nota técnica, encaminhando a ele as situações que se encontrava a Secretaria de Educação. O retorno desses funcionários, desses professores, eles não independem da Secretaria de Educação, mas sim da verba que o Executivo tem e que possa cumprir
certo? Com as obrigações. Não adiantaria também eu deixar esses professores aqui e não ter dinheiro para pagá-los. Essa é uma questão lógica. E ainda falo, Celso, que hoje nós estamos, no dia 25 de junho, a Prefeitura já pagou, já fez efetivamente o pagamento da folha do mês de junho. Graças a Deus, nós recebemos o nosso salário, que poucas são as prefeituras que estão cumprindo isso dentro do mês. Mas eu já quero até aproveitar aqui e dizer que, não muito distante, hoje ainda pela manhã, eu estive em reunião com o prefeito para a gente definir a questão das chamadas férias, o texto de férias do profissional que está em atividade. Nesse caso, a educação. Porque se você pegar todos os funcionários, eles recebem férias dentro do ano consecutivo. Ou seja, de janeiro a dezembro as férias podem ser pagas. Não há uma determinação para que seja paga em tal mês. Depende do mês que ele vai sair. Mas a educação, ela tem por técnica de que todas as funções educacionais pegam férias no mês de julho. E, assim sendo, um terço de férias deveria ser pago na folha de junho. A Prefeitura, em função da arrecadação do Fundeb e do Fundo Municipal de Educação, no mês de junho não tem dinheiro para cumprir essas obrigações, ou seja, pagar um terço de férias. Na reunião que nós tivemos hoje com o Executivo, ficou-se determinado que, a partir de agosto, o prefeito vai estar pagando esse terço de férias. Acreditamos em uma possibilidade de que a vacina, no início de agosto, entre-se a questão do IPVA, que de janeiro até aqui não foram pagos. Então esse IPVA pode estar ajudando a arrecadação e sim, em agosto a gente está cumprindo com o terço de férias dos funcionários efetivos.